Olá, boa noite. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui no ar. Hoje é terça-feira, dia 24 de março. Agora é a hora de ficar muito bem informado com tudo o que aconteceu aqui na nossa região. E prédios interditados no Jardim São Carlos, em Alfenas, voltaram a ser alvos de furtos. E o caso preocupa os moradores. Segundo os moradores da região, mesmo isolados, os prédios interditados por causa de rachaduras no bairro Jardim São Carlos são invadidos com frequência e são alvos constantes de furtos. De acordo com as vítimas, criminosos levam itens como portas, janelas, pias, torneiras e até vasos sanitários. As estruturas de sustentação dos prédios também já foram retiradas. Nesse último caso, escoras metálicas instaladas para reforçar a estrutura foram levadas. As de madeira também desapareceram. Essas imagens mostram suspeitos levando as escoras em uma caminhonete. Esse caso que os moradores precisaram deixar esses apartamentos ali no bairro Jardim São Carlos, essa situação já acontece há alguns anos. Alguma providência já deveria ter sido tomada ali entre os envolvidos, a construtora responsável pelas rachaduras que apareceram nesses apartamentos. Mas desde que tudo aconteceu, desde que essas famílias deixaram os apartamentos, furtos são registrados. A gente vem acompanhando desde que esses familiares deixaram esses prédios com os furtos constantes que vem acontecendo. Mas o que chama a atenção é porque são pessoas que devem conhecer ali a região, devem conhecer como é que entra nesses prédios. Aliás, é um condomínio ali, né, com muitas famílias que precisaram deixar esses apartamentos. Então são pessoas que conhecem a região, conhecem como é que entra nesse condomínio, conhecem como é que tem acesso a esses apartamentos para poder furtarem esses objetos que estão nos apartamentos. Então uma providência deve ser tomada até por conta que essas famílias já têm muito tempo que já saíram dos imóveis e agora também esses casos de furtos que não param ali na região. Frequentemente viemos mostrando esses casos aqui no Jornal da Alterosa e também na nossa programação toda aqui da TV Alterosa. A mulher do jogador morto em Pouso Alegre pede por justiça. A morte aconteceu por causa de uma confusão de uma dívida, veja só. Segundo a polícia, a confusão começou por causa de uma dívida entre a esposa da vítima e um adolescente de apenas 16 anos, que tinha feito um acordo para que ela levasse os filhos do casal à escola. Num decorrer dos dias, ela começou a falar para o meu menino de 6 anos que ele tinha problema de cabeça, que ele era autista, que ele era doido. Eu tenho as mensagens dela afirmando que ela falou mesmo. E aí a gente decidiu que não ia mais precisar do serviço dela. O combinado desse pagamento ficou para depois em dinheiro. O marido dela começou a mandar mensagem me ameaçando. Eu mostrei para a polícia todas as mensagens dele falando que não ia resolver por mensagem, que ele ia resolver do jeito dele, que eu teria que pagar, que eu estava enganando eles. E aí, quando eu cheguei em casa, eu mostrei pro meu marido. Meu marido falou assim, olha, não responde mais, deixa que eu vou conversar com ele. E o Carlos pegou o número dele e os dois começaram a discutir. O Carlos falou que ele não deveria falar daquele jeito com uma mulher, que a gente não estava negando de pagar, só que a gente teria que tirar o dinheiro no banco. Aí a gente pegou o dinheiro, fomos pro jogo, o Carlos jogou, ficou com as crianças. O jogador de futebol Carlos Eduardo Silva Rodrigues, de 24 anos, mais conhecido como Cadu, foi morto com um corte no pescoço no bairro São Geraldo. O jogador foi socorrido pela esposa e por outras pessoas e levado para a policlínica do bairro, mas não resistiu. Carlos deixa 2 filhos de 6 e 2 anos. Até tem uma mensagem dele falando assim, estou esperando uns amigos meus, a gente vai resolver essa situação. Num tom de ameaça pra cima do meu marido, só que eu não ia aceitar. Aconteceu que o pessoal foi embora, o Carlinho parou na frente do espetinho, meu menino caiu, bateu a boca. O Carlos, como um pai excelente que ele era, acudiu ele, limpou a boca dele, porque estava sangrando. E as crianças brincando na quadra ao lado. E aí eles vieram na nossa direção, e eu e o Carlos fomos. Aí eles estavam parados, o menino na frente do Carlos e a menina na minha frente. Aí ele começou a discutir comigo, gritando comigo. Aí o Carlos entrou na frente dele e falou, não fala desse jeito com a minha mulher, porque eu não estou falando com a sua desse jeito. Aí que eles começaram a discutir, ele só viu na hora que ele foi pra cima do Carlos. Na hora eu achei que era uma faca, mas depois meu menino de 6 anos viu que era um canivete. Achou a capa do canivete na rua. E na hora que eu puxei, o pescoço dele já tava sangrando. E aí eu vi a faca na mão do menino, só que o meu instinto foi puxar ele.
Aí eu puxei ele saiu correndo e fui atrás dele. Quando eu cheguei na ponta do espetinho, ele tava com a mão no pescoço, separando o sangue, ele engasgando com o próprio sangue. Aí as meninas trouxeram uma toalha, eu segurei a toalha no pescoço dele, a gente colocou ele dentro do carro, levamos ele pra policlínica. Meu marido perdeu a vida, porque a uma pessoa que atingiu ele, e ainda estão falando que foi ao contrário, que ele bateu na menina, ele não relou a mão da menina. A polícia militar encontrou a adolescente e pouco tempo depois prendeu o suspeito. Disso, dos dois, que hoje eu fiquei sabendo que ela foi solta. Por mais que ela tenha 16 anos, ela começou a incentivar tudo. Não aceito isso. É muito complicado o relato dessa Natália, aí, viúva, né, desse jogador que enterrou o marido no último fim de semana. É muito forte esse relato dessa mulher. Afinal, tudo aconteceu por causa de uma confusão, de uma dívida, porque essa adolescente estaria levando esses filhos do jogador com essa mulher para a escola e deixaram de levar, e esse pagamento aconteceria após a partida de futebol. De acordo com os familiares, tudo aconteceu após essa partida de futebol, em plena luz do dia, e também tinha muitas crianças ali assistindo os pais jogarem, os conhecidos jogarem. Então, o relato dessa mulher é muito forte e pede por justiça. Aliás, o homem foi preso, né, de 22 anos, e essa adolescente foi apreendida, mas de acordo com os familiares, já foi solta. Agora, a família do jogador cobra por justiça e tudo vai ser investigado. E a tragédia que atingiu a Zona da Mata completou um mês. O recomeço após as chuvas ainda é complicado, viu? Em um dos pontos mais altos de Juiz de Fora, uma cicatriz ainda aberta. Uma pedra se desprendeu do morro e voltou a assustar moradores. Ruas interditadas, escolas fechadas e mais de 1.000 alunos fora das salas de aula. A cada nova chuva, o medo se repete. Tá, não tem como você dormir não, hein? Você vai dormir preocupado, você não sabe o que vai acontecer. Era mais ou menos umas 10 horas da noite que aconteceu isso aí. Tanto que eu fiquei impressionado com uma coisa dessa, que eu moro aqui 40 e poucos anos aqui. Nunca vi uma coisa dessa acontecer, que aconteceu aí. O Parque Bunier é o epicentro da tragédia em Juiz de Fora. Só aqui, 22 pessoas morreram, sendo 17 da mesma família. O que se vê por aqui são marcas profundas de destruição. E o sentimento entre os moradores que permanecem no bairro é de medo, principalmente de novos deslizamentos de terra. Uma comunidade com ruas, casas e vazio de quem foi embora. O bairro tá bem sentido com a tragédia. Várias pessoas, já tive relato aqui que foram embora mesmo e não querem voltar. E a gente vê uma redução, a rua tá vazia. Dia normal com sol aí, tá tudo vazio. Lucas, Melissa, Bernardo, Joyce, Jonas e Sofia são alguns dos mortos na tragédia. Todos são crianças e da mesma família. Qualquer chuva eu fico aqui na varanda com as crianças. É doloroso, chuva é doloroso pra gente. Em meio à dor, a solidariedade. Um morador permitiu que o muro da casa fosse aberto para garantir o acesso de vizinhos. Caiu juntamente o padrão dele, então eles estão sem luz, automaticamente parte da casa ficou sem água também. Estão esperando resolver essa parte com a Defesa Civil para fazer o laudo da edificação para poder liberar o local para fazer uma nova passagem, uma contenção ou para ter mesmo uma resposta se é viável ficar na edificação. Sobrou apenas terra neste terreno onde 2 casas foram demolidas por risco de desabamento. Ao todo, 8 imóveis no município foram destruídos. Há a possibilidade de que algumas casas do Esplanada desabem, como veio acontecer aqui na nossa rua, inclusive soterrando e matando 6 pessoas. E nós estamos aqui, você pode ver, voltou a chover, tem chovido diariamente e a gente sabe que esse tipo de chuva é perigoso. Mais de 8.000 pessoas ainda estão desabrigadas ou desalojadas. Vários têm certeza que não vão poder retornar, porque tiveram os lares totalmente destruídos. O início do programa de compra assistida para as famílias que perderam seus imóveis na tragédia. O programa também já está com a sua estruturação sendo finalizada e já vai estar disponível nos próximos dias para a população. E o cadastramento dos beneficiários já está acontecendo. Os primeiros dados
das prefeituras já estão chegando para a gente aqui, dos beneficiários do Auxílio Reconstrução. Para muitas famílias, o recomeço ainda é incerto. Que auxílio emergencial, para minha família não existe, que é auxílio necessidade. Tem 30 dias e eu estou 30 dias sem nada. Não estou trabalhando, não recebo nada, não tenho para onde ir, não tenho um salário para pagar aluguel. Se eu tivesse, eu já tinha ido. Estou aguardando os auxílios. Para muitas famílias ali da Zona da Mata, né, esse recomeço após um mês ainda não começou. O recomeço ainda nem está perto de começar, né? Como vocês podem ver aí na reportagem, quando ela foi feita, estava chovendo, chovia no momento, não estava aquela chuva forte, mas o tempo estava fechado, ruas molhadas pela chuva e até o repórter estava com a capa especial justamente para proteger da chuva. Então, o cenário é assustador. Olha só. Olha aquela estrutura, aquela rocha com aquela parte aberta ali. Olha os moradores que estão ali embaixo, a situação, o temor quando chega a noite, quando começa a chover, quando as crianças estão pela casa, estão pela rua, a gente não sabe como proteger essas famílias. Então a água levou tudo, levou casas, levou objetos e levou a esperança de muitos familiares. Afinal, foram mais de 70 mortes ali na Zona da Mata. E agora esse recomeço ainda é muito difícil para muitas famílias que perderam tudo, inclusive os parentes. Então é muito difícil. A gente segue acompanhando aí e nossa solidariedade para todas as vítimas ali da Zona da Mata. E a Polícia Militar prendeu 2 homens e apreendeu uma adolescente após assalto em Alterosa. A vítima foi agredida durante o roubo na região central da cidade. O assalto foi no centro da cidade, no cruzamento das ruas Professor Cornélio Nunes e São Vicente. Segundo a Polícia Militar, um homem de 58 anos foi abordado por 3 bandidos, sendo que um deles estava com uma faca. Ainda de acordo com a PM, a vítima foi derrubada no chão e agredida com chutes, enquanto os criminosos roubavam o celular, a carteira com dinheiro e documentos pessoais da vítima. Depois de analisar as imagens das câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar os suspeitos e começou um rastreamento. Pouco tempo depois, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Ele estaria com o celular da vítima. A carteira foi localizada em um pasto perto da Praça da Baroa, no bairro Jardim Silveira, com todos os documentos. Os outros 2 envolvidos, de 20 e 25 anos, também foram encontrados e presos. Parte do dinheiro roubado foi recuperado. Segundo a PM, os próprios envolvidos teriam confessado o crime e a vítima reconheceu todos eles. 2 foram presos e o adolescente apreendido. Todos foram levados para a delegacia. O trio aí foi pego pela polícia, dois homens, né, de 20 e 25 anos, e esse adolescente de apenas 16 anos nesse meio do crime já. Um roubo aí violento a uma pessoa no centro da cidade, dá para ver que tem dinheiro no celular. Eles conseguiram levar a carteira com os pertences, com dinheiro e também o celular da vítima. Agora, esses 2 foram presos e o menor apreendido, com certeza já foi liberado. Não vai dar nada, né, gente? 16 anos, infelizmente. Agora, esses 2 homens presos, espero que continuem presos e a polícia continue investigando para poder conseguir chegar até outros envolvidos que cometem crime ali em Alterosa, em toda a região. Vamos para um rápido intervalo e já você vai ver o caso de um caminhão quebrado que tem gerado risco ali de acidentes na MG 179 em Alfenas. Já eu te conto todos os detalhes. Olá para vocês que estão nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas no Facebook e também no YouTube. Além disso, temos o nosso Instagram, @TV Alterosa Sul de Minas, com as notícias em tempo real para você de tudo o que acontece aí na nossa região, no sul e sudoeste de Minas. Também vamos interagir com vocês também pelo WhatsApp 998026646. Se você tiver alguma sugestão, alguma denúncia para fazer, algum vídeo para poder compartilhar, só mandar para a gente, tem sempre alguém para poder responder você. Gente, tem muitas mensagens chegando, né? Então talvez a sua não seja respondida de imediato, mas tenha paciência que logo alguém vai responder a sua denúncia, a sua reclamação ou a sua interação junto com a gente aqui nas nossas programações. E aí você também pode interagir juntinho com a gente aqui também na nossa transmissão aqui pelo YouTube.
pelo Facebook. Quando eu tenho um tempinho, eu vou olhando aqui a interação de vocês. O tempo é corrido, eu não consigo mandar abraço para todo mundo, mas eu gosto sempre de ver aqui essa interação de vocês nas nossas redes sociais. Semana começou aí marcada por acidentes, crimes, né? Tem também o caso da Zona da Mata aí, com essa questão das chuvas, gente. Ainda esse recomeço é bem difícil para os moradores ali da região, muitas mortes registradas ali na Zona da Mata. Já estão avisando que vamos voltar aqui à nossa programação normal. Outra oportunidade a gente volta por aqui. Olá, o Jornal da Alterosa, edição regional, já está aqui de volta. Uma boa noite para você que acaba de chegar nessa terça-feira, dia 24 de março. Vamos ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no sul e sudoeste de Minas. E uma operação conjunta das polícias civil e militar terminou com a prisão de um foragido da justiça em Botelhos. Veja só. A ação aconteceu na zona rural de Botelhos. O alvo foi um homem de 32 anos que foi encontrado em um sítio onde estava escondido. Segundo a polícia, ele foi condenado por furto e também era suspeito de envolvimento em um caso de violência doméstica. Durante o cumprimento do mandado, os policiais encontraram uma arma falsa e 2 porções de maconha. O suspeito foi preso e levado para o presídio de Alfenas. A companheira dele, de 28 anos, de acordo com a polícia, assumiu a posse da droga. Ela prestou depoimento e foi liberada. Esse suspeito aí estava escondido aí na zona rural ali de Botelhos, mas a polícia já vinha investigando ele, já tinha aí o mandado, ele já era foragido aí por furto e também por um caso de violência doméstica. Mas o que me chama a atenção é essa mulher, essa companheira dele que estava junto com ele no momento da prisão e ainda assumiu a posse da droga que foi apreendida ali no local no momento da ordem judicial que foi cumprida ali para ele. Mas ele foi recolhido, já está no presídio de Alfenas e agora a gente espera que ele pague pelo crime, né? E um homem atropelou e matou o próprio filho de apenas 1 ano e meio em Monte Santo de Minas. Essa tragédia, olha só. O caso aconteceu em frente à casa da família. Segundo a polícia militar, o homem de 39 anos tinha voltado para o imóvel para buscar um objeto que tinha esquecido e não percebeu que a criança estava na frente da caminhonete. Ele só parou o veículo após o grito da esposa. O bebê de 1 ano e meio foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o homem passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Ainda segundo a PM, ele não possui carteira de habilitação e o veículo estava com licenciamento vencido. A polícia agora investiga o caso. Ai, gente, que fatalidade, que tragédia. Pensa a dor desse pai, a dor dessa mãe que viu o filho sendo atropelado, gritou, mas não teve mais jeito. Esse bebê de apenas 1 ano e meio, ele foi atropelado pelo próprio pai, que voltou para casa para buscar um objeto em casa. Quando saiu do local, atropelou essa criança. Esse menino foi socorrido em estado grave. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos também pelo tamanho. Era uma caminhonete, né, gente? Pelo tamanho da criança. A gente não sabe aonde que a roda passou, aonde que foi realmente o atropelamento nesse bebê de 1 ano e meio, mas até pelo impacto. O bebê de 1 ano e meio, mesmo se for o impacto do carro bater e ele cair, bater a cabeça, já é difícil de sobreviver, né? Então, meus sentimentos a todos os familiares, a essa mãe e a esse pai que estão em luto aí por esse bebê de apenas 1 ano e meio. E uma batida entre 2 carros deixou 6 pessoas feridas na MG 050 em Passos. Um dos veículos capotou e foi parar fora da pista. O acidente foi no KM 342 da MG 050, na região de Taquaraçu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu 2 carros. Um deles capotou e foi parar fora da pista. O outro ficou sobre uma das faixas da rodovia. Ao todo, 6 pessoas se envolveram na batida e as vítimas já estavam sendo atendidas por equipes do SAMU, com unidades de suporte básico e avançado. Outras 2 pessoas foram levadas por uma ambulância particular que passava pelo local no momento do acidente. Os bombeiros deram apoio na segurança da cena, no controle dos riscos e no suporte às equipes de resgate. A concessionária fez a sinalização do trecho e a Polícia Militar registrou a ocorrência. As causas do acidente não foram informadas. Dá para ver ali no canto que é um Ford Ka, né? A situação que esse Ford Ka ficou. Pelo tamanho do carro, a porta ficou toda amassada. O outro veículo, parece que é algum sedã ali, ficou capotado, ficou com as rodas para cima. 6 pessoas feridas. Muita atenção nas estradas, gente. Dá para ver que acostamento ali
não tem, praticamente as margens ali tem uma área de mata, então muita atenção, era um trecho que dá para ver que não podia ultrapassar, então é uma situação bem complicada ali na MG 050, em Passos, que tem constantes acidentes, então a gente precisa ficar bastante atento, principalmente à noite, onde a visibilidade é baixa, então toda atenção na estrada ainda é pouco para evitar acidentes. E um caminhão quebrado tem gerado risco de acidentes na MG 179 em Alfenas. O veículo ficou parado no trevo de acesso a Unifenas, um dos pontos mais movimentados ali da rodovia. Segundo populares, o caminhão está parado na MG 179 em Alfenas sem sinalização, em um trecho também sem iluminação. A situação fica tensa durante a noite, no trevo de acesso a Unifenas, um dos pontos mais movimentados da rodovia. Motoristas que passaram pelo local relataram dificuldades para identificar o veículo a tempo. Quem fez o flagrante ali já é difícil, né? Fazer esse flagrante justamente pela baixa visibilidade ali nesse trecho ali da Unifenas, um dos pontos mais movimentados ali daquela região. Mas dá para ver que o flagrante já é complicado. Ver a carreta ali, principalmente, é mais complicado ainda. Então, essa carreta estava parada aí, a gente espera que ela já tenha, o motorista já tenha retirado, porque estava sem sinalização, segundo os motoristas que passaram ali pelo trecho, não tinha sinalização e baixa visibilidade, principalmente durante a noite. Então, o risco de acidente é grande, gente. Então, muita atenção para quem vai acessar esse trecho da rodovia em Alfenas. E uma conversão proibida terminou em acidente na MG 179 em Pouso Alegre. Uma mulher ficou presa às ferragens. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a batida envolveu 2 carros, um Corsa e um Chevrolet Onix. O acidente aconteceu quando a motorista do Corsa fez uma conversão à esquerda em um local proibido e foi atingida pelo outro veículo. Com o impacto, a condutora de 32 anos ficou presa às ferragens. Ela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital das clínicas Samuel Libânio. O motorista do outro carro não se feriu e passou pelo teste do bafômetro, que não apontou o consumo de álcool. A polícia registrou a infração pela conversão irregular e o veículo Corsa foi removido do local. É o famoso acho que dá tempo, né? Essa condutora contou para a polícia, né, que fez uma conversão ali proibida na pista. Ela achou que dava tempo, mas infelizmente foi atingida por esse Onix. Dá para ver que a frente do Onix ficou toda destruída e já a lateral do carro do Corsa da mulher aí que estava no volante fez a conversão. Achou que dava tempo, infelizmente foi atingida aí na lateral. Ela chegou a ficar presa aí às ferragens pelo impacto ali da batida, ali nesse trecho que também é movimentado. Trecho de acostamento não tem, gente. Ali dá para ver que a ultrapassagem ali é proibida, então muita atenção nesses trechos de rodovias que são bem movimentados, que não tem acostamento. E esse famoso acho que dá tempo, isso nunca dá certo, gente. É raramente um dos casos que dá certo, mas nunca conte com a sorte. Nunca conte com acho que vai dar tempo, porque isso pode acabar em tragédia. Então, muita atenção nessas estradas. A semana mal começou e vários acidentes foram registrados aí na nossa região. Eu agradeço pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. Um bom restinho de terça-feira para você e uma ótima semana. Amanhã estaremos de volta.